Aos 96 anos, a Rainha Elizabeth II faleceu ontem. E com a morte dela chegou ao fim aí o reinado mais longo da história da Grã-Bretanha. A rainha visitou o Brasil, isso foi em 1968, ano que eu nasci. E ela chegou a enviar cartas para Santa Catarina. Catarinenses que vivem na Inglaterra, claro, lamentaram a morte e contaram o clima de comoção que está lá, né, em toda a Grã-Bretanha, em toda a Europa, todo mundo, né? Todo mundo lamentando a morte da rainha. E a gente fez uma reportagem, vamos ver? O anúncio em um perfil oficial da família real na internet parou o Reino Unido e comoveu o mundo. A comoção começou a tomar conta da população em geral, porque a rainha é, sem dúvida nenhuma, a personalidade mais respeitada, mais querida pelos britânicos. A cultura de reinado é muito forte na Grã-Bretanha. Cristina mora a cerca de 2 horas de Londres. A catarinense se mudou para o país em 2007. O Palácio de Buckingham havia emitido um comunicado falando sobre o estado de saúde delicado da monarca e que a família foi chamada para ir até a Escócia. Há 2 dias, a rainha se encontrou com a nova primeira-ministra da Grã-Bretanha e ela foi vista sorrindo, enfim, em um encontro muito confortável. Porém, quando toda a família foi chamada e que ela não foi levada para o hospital, aí sim a população, a mídia, a imprensa começou já a informar essa preocupação com relação à comunidade. Elizabeth Alexandra Mary nasceu em Londres em 1926. A soberana virou herdeira direta quando seu tio abdicou do trono para casar com uma norte-americana. A monarca foi casada por 73 anos com Philip, o príncipe da Grécia e Dinamarca, e que faleceu no ano passado. Foi coroada rainha aos 25 anos. Passou por guerras, crises, polêmicas e se transformou em um ícone pop. Nesse ano, Elizabeth II se tornou o primeiro monarca britânico a celebrar o jubileu de platina. São 70 anos de reinado. Com a morte da soberana de 96 anos, o filho dela, mais velho, o príncipe Charles, assume o trono de Reino Unido e de outros 14 países. Agora, né, o Charles ele deve fazer um governo, né, que vai tentar consolidar essa imagem já estabelecida ali com a Elizabeth, e já visando um próximo governo, que daí sim, né, do filho dele, que tende a ser um governo um pouco mais, né, duradouro, enfim. Então eu acho que esse governo próximo agora vai ser esse governo de transição, né? O legado da rainha não tem fronteiras. Há 2 anos, uma iniciativa do projeto de intercâmbio cultural da Escola de Maria Clara permitiu ela trocar carta com a coroa inglesa. Ela escreveu convidando a rainha para vir ao país e recebeu resposta rapidamente. Eu cheguei em casa, meu pai falou: filha, eu preciso conversar com você. Eu já meu Deus, é para brigar, alguma coisa assim. E daí ele: não, olha o que tem lá no seu quarto. Meu Deus, é a carta-resposta. Essa construção imponente em estilo franco-escocês fica em Santa Catarina. Dividida em 4 andares, 6 salas temáticas e 2 torres, é inspirado no castelo de Glamis, onde nasceu a mãe da rainha Elizabeth. Os donos, que são ingleses e escoceses, queriam aproximar a cultura britânica de quem não pode ir à Europa. Quem visita pode até tomar o famoso chá das 5 inglês. A construção, que demorou 8 anos para ficar pronta, foi reconhecida pelo Palácio de Buckingham e a rainha enviou uma correspondência parabenizando a obra. Em Londres já é sentida a movimentação nos hotéis para acompanhar de perto as últimas homenagens para a monarca. Sensacional, né? A Martinha visitou, inclusive, esse castelo. Ela era uma marca, um ícone, sem sombra de dúvidas. E a gente vai continuar falando sobre o assunto. Estou indo para Londres. Vicente Luquina Bum, catarinense, jornalista, manezinho, mora lá há 6 anos e conversa agora com a gente. Oi, Vicente, bom dia. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcia. Obrigado a todos aí. Obrigado pelo convite também. Como é que está o momento aí? Muita comoção, naturalmente, né? O pessoal foi meio pego de surpresa, né? Não esperava que ocorresse, que a rainha falecesse. O povo está muito comovido aqui. A rainha é um grande ícone para o povo inglês. Eles têm a rainha como um ponto guia para eles. Então, assim, o povo inglês está muito comovido. E a noite inteira o pessoal visitando a frente do Palácio de Buckingham,
deixando flores, deixando suas homenagens, e agora começa um grande protocolo aí para o funeral da rainha. Era isso que eu ia te perguntar, o que você já sabe que vai acontecer nos próximos dias? O que você pode dividir aqui com a gente? Então, ontem foi iniciado o protocolo chamado London Bridge, que é um protocolo que ocorre por 10 dias, e ontem foi chamado dia D, o primeiro dia D, que era da morte da rainha, onde o ministro das Relações Internacionais enviou comunicação aos 15 governos e 38 países da Commonwealth. A primeira-ministra fez um pronunciamento, e depois o então príncipe Charles já se tornou rei Charles III. Hoje é considerado o dia D1, que foram suspensos todos os trabalhos do parlamento inglês, e a primeira-ministra vai se reunir com o governo e com o rei para definir os próximos passos. Mas esse protocolo ainda continua com o dia 2, onde será amanhã o retorno do caixão do corpo da rainha ao Palácio de Buckingham, que deve vir de trem real ou de avião, eles ainda estão para decidir. No dia 3, o rei recebe uma moção de condolências do parlamento inglês, e ele inicia uma viagem de luto por todo o Reino Unido, começando pela Escócia, já a partir de amanhã. No dia 4, ele vai para Irlanda do Norte, onde também recebe uma moção de condolência. E no dia 4, eles fazem um ensaio do transporte do corpo da rainha do Palácio de Buckingham até o Palácio de Westminster, onde vai ser feito o velório. No dia 5, então, no quinto dia, o caixão será transferido do Palácio de Buckingham para Westminster. A partir do dia 6, começa a receber visita de autoridades, e entre 3 a 4 dias deve ser aberto ao público. Uma coisa que eu achei interessante é que as pessoas, para irem visitar a rainha, terão que comprar ingressos. Ainda não foi definido o valor, ainda não foi definido onde comprar, mas isso eu achei interessante. No 7º dia, o rei continua a viagem para Gales, onde recebe a moção de condolência. Dia 8 e dia 9, então, é aberto para o público. E no dia 10, último dia, será decretado luto nacional, onde vai acontecer o funeral na abadia de Westminster. E lá serão feitas toda a parte religiosa. Depois, o corpo é transferido para o Palácio de Windsor, onde a rainha vai ser sepultada na capela memorial do rei George V, onde ela vai ser enterrada ao lado do seu pai. E haverá 2 procissões, uma em Londres e uma em Westminster. Essa, por enquanto, é a programação do protocolo London Bridge. Vicente, então serão dias de muitas notícias, muita movimentação, porque isso tudo movimenta a imprensa, as pessoas, o turismo, a monarquia envolve tudo isso, né? Sim, é muita gente indo para o Palácio de Windsor, é muita gente indo para o Palácio de Buckingham, muita especulação do que vai ser feito, do que vai acontecer ou não, mas a princípio o inglês gosta muito de protocolos, gosta de seguir muito regras, então a princípio, pelo que eu vejo aqui, pelo que eu escutei nos noticiários, será seguido ao pé da letra as regras aqui. Para fechar, uma curiosidade, alguma vez você chegou a ver a rainha? Não, infelizmente não tive a oportunidade. Eu também. Mas sabe que falando disso, tem uma das curiosidades que eu vi aqui. A rainha, ela tinha muito costume de, na Escócia, quando ela estava de férias, ela saía para caminhar pela cidadezinha, e sempre ela pedia para os seguranças estarem longe dela, que ela queria estar como uma pessoa normal. Então, uma vez dessas, ela estava caminhando por lá, e um grupo de turistas norte-americano parou ela e falou: a senhora é local? A senhora mora aqui? E ela falou: sim, mora aqui perto. Aí esses turistas americanos perguntaram para ela: e a senhora, por acaso, já viu alguma vez a rainha? Aí ela respondeu assim: não. Daí ela chamou o segurança e falou assim: eu não vejo, mas ele vê todos os dias. Muito bom, Vicente. Obrigada, viu, pelo bate-papo, obrigada pela entrevista. Obrigado também. Um ótimo dia aí para você de trabalho, você vai ter muito trabalho aí nos próximos dias, e até uma próxima oportunidade. Tem uma pessoa aqui mandando um abração para você, Pereirinha é muito amigo do Vicente, está aqui na câmera mandando um abraço para você. Obrigada, meu querido. Um abraço para todo mundo aí também. Obrigado pelo convite. Estou à disposição sempre que precisar.